Salve Maria Imaculada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu quero falar um pouco mais pra vocês sobre a história do escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Não tão detalhadamente, porque já temos um vídeo aqui no canal sobre isso, um vídeo longo, explicando bem direitinho toda a história voltada para o escapulário. Mas hoje eu quero falar um pouco mais das dúvidas que vocês trazem com relação ao escapulário. Por exemplo, como é que faz a imposição, quem pode fazer essa imposição, qualquer padre pode impor sobre mim, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que viver depois que eu coloco o escapulário, enfim, né? Então queremos falar um pouco sobre isso hoje. Mas antes, eu peço pra você curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal, para que nós consigamos chegar em mais pessoas e evangelizar cada vez mais pessoas, tá certo? Então eu conto com essa ajuda de vocês. Vamos começar? Vamos começar rezando, pedindo ao Espírito Santo a presença dele, para que nós possamos abrir nosso coração e a nossa mente. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Simão Stock, rogai por nós. Então, gente, antes de a gente começar falando sobre as dúvidas propriamente ditas, eu preciso retomar um pouco da história do escapulário para que a gente consiga entender qual a utilidade desse escapulário nas nossas vidas, certo? Então, o que aconteceu? Na verdade, o escapulário é um sinal, é um instrumento utilizado na igreja há muito tempo. Se data já desde o século VI, mais ou menos, quando na Ordem de São Bento já se utilizava o escapulário, que é um tecido, que é um pano, que é um hábito que os irmãos colocavam sobre os ombros, especialmente como uma forma de ser uma vestimenta de trabalho, certo? Muitos mosteiros também utilizavam como uma proteção para o frio, para a neve, né? Tinha um capuz e tudo mais. E isso acontecia também com a ordem carmelita, que é uma das ordens mais antigas da igreja e que vem como uma herança, né, de Elias e Eliseu, que viviam no Monte Carmelo e, portanto, seus filhos espirituais passaram a habitar lá como uma maneira de se ficar reclusos da sociedade e poder, assim, dedicar a sua vida para a oração, para, de fato, buscar essa vida mais em Deus, certo? Então, esses filhos espirituais de Santo Elias e Santo Eliseu viviam no Carmelo. Passados muitos anos, por volta do século XI, século XII ali, o Carmelo começou a enfrentar muitas dificuldades. Já vinha enfrentando há muito tempo, mas essas dificuldades pioraram, porque eles começaram a enfrentar graves perseguições, né, naquela época. E o prior da época, que era São Simão Stock, ele, que sempre foi muito devoto da Virgem Maria, né, e o Carmelo sempre foi consagrado a Nossa Senhora, começou a rezar e a pedir à Virgem Maria ajuda, porque não sabia exatamente o que deveria fazer. Não sabia se deveria mudar todos os irmãos ali do Carmelo, enfim. Então começou a rezar, a pedir muita ajuda à Virgem Maria. E, de fato, isso aconteceu. Nossa Senhora veio, né, interceder, veio ajudar toda aquela ordem carmelita. E aí São Simão Stock diz assim: a Virgem me apareceu em um grande cortejo e tendo na mão o hábito da ordem, isso é, trazendo nas mãos o escapulário, que era exatamente aquele hábito que todos usavam, ela me disse: recebe, diletíssimo filho, este escapulário de tua ordem como sinal distintivo e marca do privilégio que obtive para ti e para todos os filhos do Carmelo, sinal de salvação e salvaguarda dos perigos, aliança de paz e proteção sempiterna. Quem morrer revestido dele será preservado do fogo eterno. Então, naquele momento, a Santíssima Virgem Maria, que antes, né, aquele pano, aquele hábito, ele servia como um instrumento, inicialmente como uma forma de uma vestimenta de trabalho, depois também uma proteção contra o frio, também passou a representar o jugo suave de Cristo sobre os ombros. A partir daquele momento, a Virgem Maria, ela se utilizava daquele hábito, que já era, né, comum entre os religiosos, para trazê-lo como um sinal de distinção, de predileção. E ali ela faz uma grande promessa, a grande promessa. Que grande promessa era essa? Era a promessa de que quem morresse usando o escapulário,
iria para o céu, não iria para o inferno, né? E é aqui que entra a grande questão, porque a gente pode ficar se perguntando, ficar se questionando. Então quer dizer que basta eu usar o escapulário e fazer o que eu quiser na minha vida e ainda assim eu vou pro céu, porque foi isso que Nossa Senhora prometeu? Não. O escapulário, ele não é um objeto supersticioso. O escapulário não é um objeto que nos traz sorte. Não é por si só um objeto que nos traz proteção. Essa não é a nossa fé. Nós não acreditamos que aquele objeto por si só ele tem uma força, ele é mágico. Não. Na verdade, ele é o que ele simboliza, é o que aquele objeto representa, é o que aquele objeto simboliza. Por isso, o Papa Pio IX uma vez disse o seguinte: embora seja muito verdade que a Virgem Santíssima ama todos aqueles que a amam, não obstante, aqueles que a desejam ter como auxiliar na hora da morte, têm de merecer, em vida, um tão assinalado favor, abstendo-se do pecado e trabalhando em sua honra. Isso é, não basta dizer que ama a Virgem Maria, não basta dizer que usa o escapulário. Nós precisamos nos revestir de Nossa Senhora. O que é usar o escapulário? O que é receber a imposição do escapulário? É quando nós nos revestimos, nós nos impomos no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida, a figura da Santíssima Virgem Maria. Portanto, nós podemos inclusive dizer que quando nós recebemos a imposição do escapulário, nós estamos nos consagrando mais uma vez a Nossa Senhora. Por quê? Porque mais uma vez nós estamos dizendo que nós queremos o auxílio, que nós queremos a proteção da Santíssima Virgem Maria e queremos a ajuda dela para ir para o céu. Então, é claro que diferencia da consagração pelo método de São Luís Maria, por exemplo, mas o fim é o mesmo. É receber a ajuda de Nossa Senhora para, imitando ela, possamos imitar Jesus, né? Então, o escapulário, ele é um símbolo da própria Virgem Maria que se põe sobre nós. É necessário, portanto, uma vida piedosa. É necessário, portanto, para usar o escapulário, para viver as promessas desse escapulário, que nós tenhamos, né, uma vida reta. E como é que a gente faz isso? Tem alguma coisa específica que a pessoa que usa o escapulário precisa fazer? Não. Precisa ser um bom católico. Precisa ser um ótimo católico. Assim como antes de impor o escapulário, nós já precisamos fugir do pecado e buscar a santidade, quando a gente coloca o escapulário, ainda mais. Então, viver os preceitos que Deus nos pede, viver os preceitos da igreja, ter vida de oração, né, buscar a santidade, buscar as virtudes, abandonar completamente o pecado, é isso que nós precisamos viver. É claro, como São Luís Maria já fala no tratado, que para você poder impor o escapulário, você não precisa ser um santo que não peca mais em absolutamente nada, especialmente os pecados veniais. Mas é necessário buscar não pecar mais. Então você pode sim impor o escapulário, mas é necessário emendar a vida. É necessário que você honre aquele uso daquele escapulário, certo? Então, é necessário, como diz São Pio IX, abster-se do pecado e trabalhar na honra da Santíssima Virgem Maria, tá certo? Isso é muito importante. E aí, uma coisa muito importante, tá? Depois de muito tempo, no século seguinte já, dessa promessa que Nossa Senhora fez a São Simão Stock, ela apareceu para um Papa, né, que foi o Papa São João XXII, e ela prometeu o que a gente chama de privilégio sabatino. E o que seria esse privilégio sabatino? A Virgem Maria disse que o fiel, isso é, aquele que busca a santidade, aquele que se esforça para chegar ao céu, que morresse usando o escapulário, ele seria levado no sábado seguinte para o céu. Se ele fosse para o purgatório, ele seria levado no sábado seguinte para o céu. Então, por exemplo, um fiel que usa o escapulário falece numa quinta-feira e ele vai para o purgatório. Então, a promessa da Virgem Maria é de que no sábado, aquele fiel será levado para o céu por ela, certo? E aí, o que é que Paulo V depois vai explicar pra gente com relação ao escapulário? Junto do rosário, o escapulário é um dos símbolos mais característicos do católico piedoso e de um fiel servo de Maria. Então, além de tudo que está relacionado à promessa do escapulário, né, que a Virgem Maria primeiro fez a São Simão Stock e depois completou falando sobre o privilégio sabatino, nós nos identificamos como servos de Maria quando a gente usa o santo escapulário, porque nós estamos carregando em nosso peito, nós estamos carregando em nosso coração, né, aquele pano que é da própria Virgem Maria, que ela em outro momento entregou a São Simão Stock e ela entrega a cada um de nós quando nós impomos também o santo escapulário. Então é algo muito lindo
que nós podemos viver como fiéis servos da Virgem Maria e que, claro, nós queremos viver, nós queremos usar, nós queremos seguir, certo? Mas como é esse santo escapulário? Então a igreja nos ensina que esse escapulário, eles são 2 pedacinhos quadrangulares ou retangulares de lã, que podem ser na cor preta ou marrom, e que vão ser unidos por 2 fiozinhos de lã, certo? Esse é o santo escapulário, tá bom? E aí, porque lembrem, vocês estão lembrados que eu expliquei que ele vem do hábito, ele era um hábito, mas com o tempo as ordens religiosas elas foram abrindo um ramo leigo, elas foram abrindo suas ordens terceiras, que são os leigos, né, que estão no mundo, mas eles queriam continuar recebendo esses privilégios do escapulário. Como para eles era muito complicado estar andando com o hábito na rua, esse hábito foi reduzido. Então se tornou apenas um paninho que era colocado, né, sobre o fiel. E aí, até que chegamos hoje nesse pequeno pedaço de pano que a gente carrega, né, atado por dois fiozinhos, tá certo? E aí você pode estar se perguntando, mas e o escapulário de metal? Então eu não posso usar escapulário de metal? Então é errado? Então eu não deveria usar o escapulário de metal? Então o que acontece? Em 1910, quando o mundo ainda estava em guerra, né, Primeira Guerra Mundial, o Papa da época, que foi São Pio X, ele trouxe uma exceção com relação aos soldados. Porque como os soldados iam para a guerra, para eles era difícil estar com aquele escapulário de pano, né? Porque sujava, rasgava muito fácil, enfim. Então ele deu uma liberação aos soldados para que eles usassem no lugar do escapulário de pano uma medalhinha. Eles carregassem com eles uma medalhinha, em que de um lado seria o Sagrado Coração de Jesus e do outro lado seria Nossa Senhora do Carmo. Portanto, né, se tornou popular, caiu no gosto das pessoas trocar o escapulário de pano pelo escapulário de metal, que é exatamente essa medalhinha, né? Essas 2 medalhinhas, uma de Nossa Senhora do Carmo e a outra do Sagrado Coração de Jesus. Mas a igreja nos ensina que, primeiro, é necessário fazer a imposição do escapulário, isso é necessário que você vá na sua paróquia ou em outra igreja, em outra paróquia, e você peça e você solicite ao pároco, né, a um padre ou a um diácono, que também pode ser um diácono, não precisa ser um padre necessariamente carmelita, pode ser qualquer padre, e você peça para ele fazer a imposição do escapulário em você, certo? E aí o padre vai fazer uma oração e vai colocar o escapulário em você, certo? Então, você pode sim usar o escapulário de metal, mas primeiro você precisa fazer a imposição com o escapulário de pano, com o escapulário de tecido, certo? E aí depois você pode trocar esse escapulário de pano por um escapulário de metal ou por uma medalhinha com Nossa Senhora do Carmo e o Sagrado Coração de Jesus. Você pode, mas primeiro é necessário fazer a imposição com o escapulário de pano, tá certo? Para poder nós participarmos dos privilégios do escapulário, dessas promessas que a Virgem Maria fez. Porque quando ela apareceu a São Simão Stock, ela apresentou para ele um pano. Então nós precisamos fazer com um pano também. E aí depois pode ser substituído, tá certo? E com relação também a algumas outras dúvidas que podem acontecer, né? Mas o escapulário de pano é melhor do que o escapulário de metal? O que é que muda? Então, São Pio X, quando ele fez essa troca, ele deixou muito claro que ainda assim preferia que os fiéis usassem o escapulário de pano. Por quê? Porque realmente remete mais a essa tradição de quando a Virgem Maria apareceu a São Simão Stock. É tanto que ele garantiu aos fiéis que usam o escapulário de pano uma indulgência parcial que usa o escapulário de metal não tem. Sempre que um fiel que usa o escapulário de pano beijar piedosamente, tiver um carinho com o seu escapulário, né, de pano, ele ganha indulgência parcial. Isso não acontece com o escapulário de metal. Portanto, né, se você pode, se você gosta, né, eu aconselho que você use o escapulário de pano, porque remete mais a essa tradição. E assim, eu não sei vocês, mas na minha vida, assim, na minha prática, eu percebo que chama a atenção das pessoas e as pessoas perguntam. Isso aconteceu ontem, por exemplo, né? Eu fui entrar no Uber e o motorista perguntou, né? Ele perguntou sobre o escapulário. E foi muito legal, porque nós fomos o caminho inteiro conversando sobre o escapulário, sobre a igreja, a gente foi entrando em outros tópicos. E foi muito interessante, por quê? Porque ele ficou curioso sobre o escapulário de pano. Então, como não é algo tão difundido, é também para nós um instrumento de evangelização, né? Termina que muitas vezes o escapulário, ele é concebido pelas pessoas meramente como um acessório, como uma joia, né? E não é assim. O escapulário, ele
tem toda essa história por trás que eu tô contando pra vocês e de forma ainda mais, né, detalhada eu contei no outro vídeo. Então é muito importante a gente poder divulgar essa tão bela devoção, né? O que é que nós precisamos fazer depois que a gente põe o escapulário? Eu já falei pra vocês que é necessário que a gente tenha uma vida católica, que nós sejamos católicos. E algo muito interessante e muito importante é especialmente a vivência da castidade, da pureza, porque nós estamos nos revestindo da Santíssima Virgem Maria. Então não faz sentido a gente continuar tendo uma vida impura, continuar tendo uma vida fora da castidade, continuar tendo uma vida que desagrada completamente o coração de Nossa Senhora e a gente usar o Santo Escapulário. Pecador nós somos, mas a gente cai e a gente tem que rapidamente levantar. E a gente tem que fazer um propósito de não cair naquilo de novo. Então nos afastar das ocasiões de pecado, nos afastar das pessoas e das coisas que nos levam para longe de Deus, certo? Então é necessário realmente essa vida reta, essa vida emendada, quando nós colocamos o Santo Escapulário. Ele precisa estar sobre o nosso peito e sobre as costas, porque o nome é escapulário, já que fica em cima de um osso chamado escápula, que fica exatamente aqui, né? Então nós precisamos que ele esteja sobre os nossos ombros, significando também, né, remetendo à tradição do jugo suave de Cristo sobre nós, certo? O escapulário pode ser imposto em crianças? Pode ser imposto em crianças, inclusive no próprio batismo. Tem o batizado da criança, já pode fazer a imposição. Não importa a idade do seu filho, você já pode solicitar a imposição do escapulário nele, tá certo? Não tem problema algum. E o escapulário ele também pode ser imposto em pessoas que a gente chama de moribundos, isso é, que estão perto da morte, estão passando por uma doença severa, estão no momento final ali. Por mais que sejam pecadores, por mais que sejam pessoas que estavam afastadas de Deus, que passaram a vida longe da igreja, se essa pessoa aceitar, e você pode perguntar à pessoa se ela aceita, o escapulário pode ser imposto dela, e aquilo vai, claro, né, ajudar em todo esse processo dela de morte, né? E a gente vai confiar na misericórdia de Deus e vai entregar aquela alma à Santíssima Virgem Maria. Então, se você tem um familiar que está ali, né, nos seus momentos finais, se você conhece uma pessoa que está muito doente nos momentos finais, você pode perguntar àquela pessoa se ela aceita que o escapulário seja imposto sobre ela e ela pode, né, receber então a imposição desse escapulário, tá? Uma outra dúvida: quando o escapulário tora, ou no caso do metal, quando ele quebra, né, quando o escapulário de pano rasga, eu posso substituir? Sim, você pode substituir sem problemas e não precisa pedir de novo a imposição do escapulário ao sacerdote ou ao diácono. Você pode pedir a bênção, que ele abençoe, como a gente pede para abençoar qualquer sacramental, mas quando a gente faz a imposição do escapulário, ela só é feita uma vez na vida. Aquela imposição fica sobre você e não sobre o objeto, certo? Então você não precisa pedir uma nova imposição. E toma muito cuidado quando um objeto, não só o escapulário, mas qualquer objeto sagrado, né? Quando a gente abençoa, muito cuidado com o descarte. A gente não pode jogar no lixo. A gente não pode dar a qualquer pessoa que não vai entender que depois que aquele objeto foi abençoado, ele se tornou um sacramental. Ali nele tem uma bênção do sacerdote. Então você precisa ou guardar, ou queimar, ou enterrar, tá certo? Muito cuidado com o descarte. Outra coisa importante: posso tirar o escapulário? Eu posso tirar? Não achei que combinou com essa roupa. Posso tirar? Não é indicado. Porque, de fato, o escapulário é algo que nós estamos colocando sobre nós para ser uma identificação. A Virgem Maria disse isso. Ela falou que ali seria um sinal. Então nós precisamos carregar esse sinal que a Virgem Maria colocou sobre nós. É claro que você quer tirar para tomar banho, você quer tirar porque você trabalha na área da saúde e você não pode ficar com instrumentos, você trabalha com máquinas, você não pode ficar com nenhum adereço. Posso tirar? Claro que você pode tirar, não tem problema. Mas coloca de volta assim que você puder. Isso era um conselho que Santa Teresa d'Ávila dava às suas filhas, né? E ela repete esse mesmo conselho pra gente. Nunca retirar o santo escapulário. Então, sempre que você puder, esteja com ele. A não ser, claro, um caso que você realmente precisa tirar. E aí, é claro que não tem problema. Depois de um tempo, o Papa Pio XI permitiu que o escapulário fosse revestido por plástico. Então, inclusive, a gente vê hoje para vender uns escapuláriozinhos que eles são revestidos por plástico. Não tem problema, aquele escapulário também é de pano. Ele só é revestido por plástico para não estragar, tá certo? Então, ele também vale como um escapulário de pano. Portanto, nós podemos sim, né, usar esse escapulário, tá bom? Então, gente, o principal que nós precisamos entender: o escapulário é um compromisso, o escapulário é uma consagração. Não é um objeto mágico, não é um objeto que dá sorte, não é um objeto que por si só traz proteção, não é apenas um acessório, não é para deixar minha roupa bonita, não.
o escapulário é um sinal de predileção, é um sinal de salvação, é um sinal que a Virgem Maria impõe sobre nós. Então nós precisamos buscar praticar, né? Eu quero finalizar esse vídeo contando pra vocês uma história bem rapidinho pra vocês entenderem a grandeza do escapulário e como nós não podemos brincar com ele, como nós não podemos ser presunçosos, né, com o escapulário. Tinha um homem muito piedoso, um católico verdadeiro, né, que buscava mesmo viver a santidade, e ele recebeu a imposição do escapulário. Mas infelizmente, depois de um tempo, ele terminou cedendo às tentações, o mundo falou muito alto e ele escutou, e ele terminou caindo e abandonando a fé. Então ele abandonou a fé, não era mais católico. Um certo dia, esse homem falece, e em seu juízo final, Jesus, depois de, né, ver todos os seus pecados, né, e a própria alma dele percebendo todos aqueles pecados, aquele homem, ele que passou a vida inteira longe do amor, continua longe do amor. Depois que morre, ele iria, né, para o inferno. Mas naquele momento em que ele é condenado, ele olha para Jesus e diz: mas eu não usava o escapulário? Eu não usava o escapulário, então por que eu estou sendo condenado? E aí Jesus olha para aquele homem e diz: onde estão os costumes que correspondem a esse escapulário? E onde estão os costumes que correspondem a esse escapulário? Isso é, você usava apenas como um adereço ou você buscava viver de fato o que esse escapulário propõe? E aí, aquele homem desesperado, porque era verdade, né, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer, ele olha para a Santíssima Virgem Maria e diz: mas Senhora, por favor, eu serei outro. E Nossa Senhora, compadecida daquele homem, não desfazendo a ordem que Jesus tinha mandado, mas suplicando por ele diante de Deus, olha para ele e diz: tu me prometes? E aquele homem diz: sim. Então Nossa Senhora fala: então vives. E aquele homem volta à vida e ele se empenha, ele se emenda, volta a ser católico, ainda mais do que antes, e morre como um religioso extremamente piedoso. Então eu trago essa história para vocês perceberem a grandiosidade do escapulário. Jesus, ele se alegra muito das almas que de fato usam o escapulário, mas principalmente quando elas buscam encarnar aquele escapulário, se revestir das virtudes de Maria, né? Assim como aqueles que já fizeram a consagração a Nossa Senhora, vem o caso de Jacó, que foi recoberto por aquelas peles, né? Rebeca colocou as peles daquele cordeiro em cima de Jacó. E é isso que Nossa Senhora faz sobre nós também. Ela nos reveste com o seu escapulário, para que nós possamos ser, assim como São Luís Maria também diz no tratado, os apóstolos dos últimos tempos que colocam a estampa da Virgem Maria sobre o peito. Então, nós queremos imitar em tudo a Virgem Maria e o escapulário é um dos melhores caminhos para isso. Então não tenha medo, vá atrás da sua imposição do escapulário. Uma última coisa também que eu preciso falar para vocês é com relação às indulgências, né? Quais são os dias que a gente pode colocar o escapulário? Se é sempre, se é só às vezes, enfim. Nós podemos fazer a imposição do escapulário todos os dias, mas tem alguns dias específicos que nós ganhamos indulgências quando nós impomos o santo escapulário. E que dias são esses? São os dias carmelitas. Então, dia 16 de julho, que é o dia de Nossa Senhora do Carmo, dia 20 de julho, que é dia de Santa Elias, nós também podemos receber a imposição e ganhar a indulgência. Dia 1º de outubro, dia de Santa Terezinha. Dia 15 de outubro, dia de Santa Teresa d'Ávila. Dia 14 de novembro, que é dia de Todos os Santos Carmelitas. Dia 14 de dezembro, que é dia de São João da Cruz. Nós podemos receber indulgências plenárias se nós recebemos o escapulário. E como é que a gente ganha essas indulgências? Então é necessário se confessar, é necessário fazer uma comunhão eucarística e, claro, buscar, rezar pelas intenções do Papa, importante, rezar pelas intenções do Papa. Geralmente a gente reza um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, né? E é importante viver o que aquele escapulário propõe. Então é preciso uma vida reta, uma vida, né, realmente alinhada em fugir do pecado e buscar a santidade. É necessário fugir de todo pecado e, de fato, né, buscar as virtudes, né? Não é só fazer essas coisas que já ganhou a indulgência, não. Jesus sonda dos nossos corações e Ele sabe do nosso esforço sincero de buscar o céu, tá certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Não esqueçam de curtir aqui esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Acompanhe também a gente lá no Instagram, no nosso canal do Imaculado Coração, onde a gente sempre está postando, né, os links para esses vídeos, se você gostou dessa formação. E acompanhe também lá o nosso apostolado pelo Instagram. Que nós possamos juntos fazer o coração da Virgem Maria reinar através da nossa busca pela santidade. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.